Narcisismo. Segundo Conte Sponville, o narcisismo é uma versão alterótica do amor próprio. E Eros, sabemos muito bem, é o amor que pretende devorar, é o amor da paixão, o amor louco, esfomeado, egoísta, impulsivo. O narcisista é alguém que comete loucuras por si mesmo. É um amor que mata. Lembram do mito? Narciso morre no final. Narciso, um ser que nasceu tão belo e tinha uma beleza tão grande que desafiava o Olimpo, desafiava os deuses. Seus pais então resolveram consultar o oráculo, porque uma beleza tanta daquele tamanho era perigosa. E o oráculo deixou claro que ele nunca se veja no espelho. Não entenderam muito bem o porquê. O mito é um só e há várias versões para ele, porém a mais conhecida é a clássica versão de Ovídio. O mito, em termos gerais, se resume ao quê? Se resume a narrar a história desse ser absurdamente belo e que desdenha os outros. Alguém que se ama demais e não ama o outro. Alguém que simplesmente só sabe ser amado e não sabe amar. Nêmesis, a deusa da vingança, atrai Narciso para um lago. E nesse lago ele vê a sua imagem refletida na água e se apaixona por essa imagem, sem se dar conta de que é ele mesmo. E sem se dar conta de que é uma imagem, de que é somente uma imagem. Narciso foi punido por uma deusa, a deusa Nêmesis, a deusa da vingança. Por quê? Porque ele era muito belo e desprezava os outros, tratava mal os outros. Seja na versão de Ovídio, ou seja na versão geral do mito. A arrogância, o desdém, a insensibilidade para com o outro e uma preocupação constante e obsessiva por si mesmo, pela sua própria imagem. Na versão de Ovídio, o castigo vem depois que ele despreza uma ninfa que se apaixonou por ele, uma ninfa chamada Eco. A rejeição que ele tem por Eco é tão grande, ele a trata tão mal, que Eco vai embora e vai passar o resto de seus dias sozinha, num local super isolado, nos vales isolados. E dela só vai restar muito pouca coisa, só um eco de si mesma, coisa assim. Então, por que Narciso foi castigado? Eu fico pensando que ele também pode ter sido castigado porque o excesso de beleza e de desdém pelos outros pode ter incomodado muitos deuses. Que é até interessante, Narciso é alguém que tem tanta beleza e dá tão pouco ao outro e doa tão pouco. E o castigo foi bem coerente com o que era Narciso, quem era Narciso. Essa é a minha impressão. Você se ama tanto, então vai viver só de si mesmo. Ah, o outro não tem valor nenhum, ele não vale nada. Ah, então a gente vai tirar o outro por completo da sua vida. E vamos ver se você, completamente sozinho, vai conseguir sobreviver. É interessante, pois a etimologia da palavra narciso remete a narcos, que significa entorpecimento, equívoco, ilusão. E vai gerar também algumas expressões, algumas palavras tais como narcose, narcótico. Então Narciso é um equivocado, é um iludido por si mesmo. Aliás, nem é por si mesmo, é por uma imagem que ele tem de si mesmo. Ele está preso a uma imagem de si. Ele se perde em sua própria imagem. Ele se perde no labirinto de espelhos de si mesmo. Ele se perde no labirinto de espelhos de sua própria imagem. E então, segundo o castigo de Nêmesis, ele é atraído para o lago e quando ele vai lavar o rosto, coisa assim, não me lembro bem, ele olha para o lago e vê o próprio reflexo, mas ele não percebe que é o próprio reflexo. E o que ele vê, ele de alguma forma concebe como sendo real, como sendo outra pessoa pela qual ele se apaixona. Primeiro erro de Narciso, ele não percebe que aquilo é somente uma imagem, não é real. Se ele não percebe nem mesmo que aquilo é somente uma imagem, ele está muito longe de perceber que aquela imagem é dele mesmo. Bom, mas esse erro básico de não perceber que é somente uma imagem, que é somente um reflexo, faz com que ele dê um valor para aquilo muito maior do que o que aquilo tem. Para ficar claro para vocês, eu vou dar um exemplo bem bobo da minha adolescência com um cachorro que eu tinha. Eu fiz o quê? O cachorro estava na frente da casa e lá nos fundos da casa, lá no quintal, eu botei caixas de som e botei um latido dele mesmo. Eu gravei o latido dele e botei o latido dele lá no fundo em caixas de som e bem alto. Ele veio no primeiro momento, veio correndo, veio voando em cima e latindo ferozmente na direção das caixas de som, de onde estaria vindo aquele latido, que era dele mesmo. E ele ficou um tempo assim muito absorvido por isso, ficou encasquetado e latindo para as caixas de som, foi se aproximando e tudo, mas depois ele foi, passando o tempo, ele foi percebendo que aquilo era somente um eco, aquilo era somente uma imagem, que não era outro cachorro. E aí aquilo deixou de ter importância, ele simplesmente já não dava mais bola. Aquilo não era real, era somente um reflexo, era somente uma imagem. Até um cachorro
razoavelmente inteligente percebe isso. Outra coisa que faz lembrar um pouco dessa coisa da imagem, dos jogos de imagens, foi um depoimento de Harrison Ford para uma jornalista. O jornalista mencionou o que você acha de ser um sex symbol mundial, um símbolo sexual mundial. E Harrison Ford respondeu mais ou menos assim: não sou eu. Isso não tem a menor importância, isso não influencia em nada a minha vida, eu não fico me dedicando a isso, eu não me perco com isso, porque não sou eu, é somente uma imagem. Isso é até interessante na relação com fãs, na relação com essa coisa da idolatria que as celebridades estão muito envolvidas. Os fãs dizem que amam o ídolo. Pode ser sim que os fãs amem no sentido de ter sentimentos que eles julgam que são intensos em relação ao ídolo. Mas eles fundamentalmente estão amando uma imagem também. Não é o ídolo real, é só uma imagem. E amar uma imagem, se dedicar a uma imagem é muito mais simples, muito mais fácil do que se dedicar a alguém real, de carne e osso, com uma série de imperfeições, com uma série de dificuldades, que é o que vai representar de fato uma relação amorosa. É um amor muito ilusório, convenhamos. Quem ama uma imagem, eu fico pensando, isso talvez nem seja amor, isso é paixão. É só uma ilusão, um devaneio, um entorpecimento por alguma coisa que seria. A gente não sabe se é e como é que é. E há também a ilusão de quem sonha em ser uma celebridade. Pessoas que querem ser muito famosas e terem muito poder. É, de certo modo, um desespero para ser amado. Mas ser amado pelas massas de forma idolatrada não é ser amado. Uma relação amorosa implica em conflitos, tédio, dia a dia, cotidiano, altos e baixos, desilusões, frustrações. Fora o fato de que quem deseja mais ser amado do que amar, há aí bastante egocentrismo. Há pouco a concepção de que, de alguma forma, teria que haver uma justiça. Eu amo você o tanto quanto você me ama, eu me dedico a você o tanto quanto você se dedica a mim. Tanto o ego quanto o narciso são injustos por definição. Por quê? Talvez eu aprofunde estas questões nos próximos vídeos. Estou vindo agora, vocês estão percebendo que está ocorrendo uma sequência de vídeos sobre aparências, vaidade, orgulho, amor próprio, de modo geral. Eu vou ficar com a última consideração acerca do amar e ser amado. Se Narciso, na relação com o outro, ele só sabe ser amado e não sabe amar, fica aí um ponto muito interessante. Sem amor, não há valor. As coisas, o mundo, só tem valor a partir do momento em que a gente as deseja, as ama de alguma maneira. E o amor que transcende a si mesmo é aquele que parece dar maior sentido para a vida. Me parece que amar, além de ser amado, é fortalecedor. Um é complementar ao outro. Tanto o amar quanto o ser amado estão numa relação de complementariedade. Qual é o esforço de quem somente é amado? A minha impressão é de que a pessoa que somente recebe e não se doa, não dá, não se dedica, ela se enfraquece, se perde, se afoga na sua autorreferência. Sendo autorreferida, pouco busca. E boa parte dessa vida, que está no outro, perde o valor, o sentido. Bom, é isso, meus amigos, essa série sobre amor próprio e nessa dinâmica do amor para com o outro terá sua sequência nos próximos vídeos. Obrigado, até a próxima.